Olá, convido você para uma reflexão no dia de hoje, nossa conversa, nosso estudo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 e 12, o apóstolo Paulo fala dos seus sofrimentos, onde ele diz assim, a partir do versículo 21, mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são os israelitas? Eu também sou. Eles são os descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles, embora, ao dizer isto, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicoteadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar nas coisas que mostram a minha fraqueza. Essas palavras mostram um breve histórico ou até uma autobiografia do apóstolo Paulo. Muitos foram as adversidades, os sofrimentos, e aqui ele compartilha da sua preocupação com as igrejas, muitas vezes chorando, aflito. E assim ele revela a sua fraqueza. Como muitos de vocês sabem, eu e a minha família estamos em isolamento social por alguns dias, porque a Daniele foi confirmada positivo para a Covid. Com a graça de Deus, ele tem ouvido as nossas e vossas orações e está correndo tudo dentro da normalidade e em breve estaremos de volta no nosso trabalho regular. Mas essas situações adversas nos fazem pensar. E por isso é tão bom ouvir quando alguém liga ou manda uma mensagem: pastor, como vocês estão? E esta pergunta eu faço agora para você. Como você está? Você tem seus mantimentos? A sua família está segura? Quais são as suas angústias, os seus sofrimentos neste momento? Você tem compartilhado isso com os irmãos? Tem colocado isso diante de Deus? Diante destas perguntas, também quero ler mais um texto que faz nós pensarmos um pouco adiante. Na mesma sequência, agora no capítulo 12, diz: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força que Cristo me dá.
Aqui Paulo fala do espinho na carne. A linguagem de hoje sugere uma doença dolorosa. Pode ser uma doença ou não. Algo que o fazia sofrer. Apenas isto. Nós temos coisas que nos fazem sofrer. E ele coloca diante de Deus. Aqui somos lembrados a colocar-nos também diante de Deus. Mas a resposta de Deus muitas vezes é sim. E ele atende. Como o caso da minha família, estamos passando bem por esses dias. Mas às vezes Deus nos diz, como ele respondeu a Paulo, a minha graça te basta. Então, conclusão de Paulo, porque o poder de Deus se revela na minha fraqueza. Quando sou fraco é que sou forte. Ou, por assim dizer, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A pergunta é, como você está? Você se sente forte ou fraco? Forte a ponto de não precisar de Deus e da sua graça? Ou fraco? Reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu sofrimento e a sua dependência total da graça e do amor de Deus. Como é bom quando alguém pergunta, como você está? Experimentei isto esta semana, muitos mandaram mensagens, áudios. Como você está, pastor? A gente está aqui orando por você e família. É muito bom saber disso. É muito bom saber que Deus se preocupa com o nosso sofrimento. Ele não é indiferente. Ele se preocupa tanto que Jesus veio a este mundo para ser o nosso Salvador e nos resgatar do pecado. Mas o fato de sermos tornados filhos de Deus, enquanto estamos neste mundo, não nos isenta, não nos deixa imune às consequências do pecado. E entre elas vem o sofrimento. Muitas vezes, por causa da própria fé, nos traz sofrimentos e dificuldades. Não é fácil permanecer na fé. E aqui Paulo, ele diz isso, diz, olha, não bastasse tudo isso que eu passo, mas também tem a preocupação com toda a igreja. Quando alguém cai em pecado, eu fico aflito. Quando alguém está fraco, eu me sinto fraco. Como pastor, eu estou preocupado com toda a igreja. Oro por vocês. Por isso é importante saber como você está, para dar graças, para pedir, interceder. Mas também nós precisamos aprender a falar das nossas fraquezas e a buscar diante de Deus a sua força, que Ele nos dá em sua graça. Isso acontece nos meios da graça. Na palavra e no sacramento, Deus renova as nossas forças, Ele fortalece a nossa fé e Ele nos ajuda a seguirmos em frente. A fraqueza na fé, o distanciamento dos meios da graça, mostra como somos fracos. Muitas vezes não nos damos conta disso quando confiamos em nós mesmos, no nosso trabalho, acreditando que tudo voltou à normalidade. Quando, na verdade, nós somos novamente convidados a olhar para a nossa fraqueza, a buscar em Deus a força, o consolo, o perdão, o amor que dele recebemos. Fiquemos firmes nesses meios da graça. Usemos abundantemente da palavra e dos sacramentos que nos é oferecido gratuitamente. Porque em Cristo temos força. Com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Estamos bem, mesmo agora no isolamento, espero que vocês estejam bem. Se estiver passando por sofrimento, compartilhe com os irmãos, mas também se coloque nas mãos de Deus. Em momentos de fraqueza, o poder de Deus se revela em nós, mostrando o seu cuidado e a sua proteção. Vamos orar ao nosso bom Deus. Amado Deus e Pai, nós te damos graças porque em meio à nossa fraqueza revelas e mostras o teu poder. A tua graça habita ricamente em nós pela fé recebida no batismo. Ajuda-nos a sempre de novo a buscarmos a palavra e os sacramentos para ali sermos fortalecidos. Mesmo em meio aos sofrimentos ficarmos firmes e testemunharmos o seu grande amor. Colocamos diante de ti aqueles que sofrem, os que estão deprimidos, os que estão preocupados, aqueles que têm problemas de saúde, assim como o apóstolo Paulo relatou, nessas ansiedades nos colocamos diante de ti, até mesmo por eventuais espinhos na carne, coisas que nos fazem sofrer.
e sabemos que sempre tu nos ouves, mas a resposta às vezes é diferente. Por isso, dá-nos a confiança de que em tua graça nós podemos descansar. Firma-nos nesta fé e ajuda-nos a estarmos conectados a Cristo através da palavra, de ouvir a palavra, seja de forma online, seja na participação presencial, também na Santa Ceia. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém.